Olá, meus queridos alunos do nono ano, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Geografia. Eu espero que estejam todos bem nesse momento, possam estar se guardando, se protegendo desse vírus aí também, que vocês possam estar abençoando o time de vocês. Nós estamos aqui para dar continuidade ao assunto da aula passada, como sempre estudar sobre os blocos econômicos. Na aula passada a gente viu sobre as formas de integração dos blocos econômicos. Bom, nós vimos que existem 5 formas de integração. E essas formas de integração elas são importantes porque elas definem o que pode e o que não pode em cada bloco econômico. Porque cada bloco econômico eles têm as suas limitações, eles têm as suas diferenças. Então, nós lemos o Salmo 119, versículo 96, e a aula de hoje é na página 25 do nosso livro. Então, peguem aí, por favor, para a gente poder dar ao assunto. Então, a gente viu aí, as formas de integrações, que são livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária. E hoje nós vamos ver as características dos blocos econômicos. Então, como nós vimos aqui, existem vários blocos econômicos. E nós não vamos ver sobre todos, mas desses aí nós vamos estudar 6 desses. A gente vai ver sobre o NAFTA e o Mercosul, a União Europeia, a SADC, o SEI, e a APEC. Então, são 6 blocos econômicos que nós vamos estudar. Então, vamos ver 3 hoje e 3 na próxima semana. Então, o primeiro bloco econômico aí que a gente vai estudar é a União Europeia. Aí vocês podem ver a bandeira da União Europeia. Então, a União Europeia, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que os países da Europa eles tinham essa necessidade de se juntar para se fortalecer. Porque após a Segunda Guerra, boa parte da Europa ficou praticamente destruída. Os países destruídos e contaram com a ajuda dos Estados Unidos para se erguer, que foi conhecido como o Plano Marshall, onde houve uma ajuda financeira para os países recuperarem a sua economia, os países que foram bastante afetados com a guerra. Então, após a Segunda Guerra, eles começaram a se unir e formar-se um bloco econômico. Foi o primeiro passo para a formação da União Europeia. E esse nome, União Europeia, ele foi oficializado em 92. Antes teve algumas denominações, mas o termo União Europeia foi oficializado em 1992. E esse bloco, esse bloco econômico da União Europeia, ele foi o primeiro bloco econômico a se formar e a alcançar maior grau de integração econômica entre os países membros. A União Europeia é um mercado comum, a gente viu o mercado comum, a livre circulação de pessoas, de capitais, de mercadorias, e serviços, dentro delas. Aí o que acontece, atualmente, a União Europeia, vamos ver aqui, é formada por 28 países que fazem parte da Europa. Então, nem todos os países da Europa fazem parte da União Europeia. A gente pode ver aí que tem alguns países como Ucrânia, Sérvia, Noruega, Islândia, a própria Inglaterra saiu da União Europeia agora recentemente. A Suíça também não faz parte. Então, nem todos os países da Europa fazem parte da União Europeia. Apenas 28 países da Europa. E desses 28 países, nem todos têm o euro como moeda, porque a União Europeia atingiu a maior forma de interação que pode haver num bloco econômico, que é quando todos os países têm uma moeda única. Então, a União Europeia, eles formaram uma moeda, o euro, que entrou em circulação no início dos anos 2000. Só que nem todos os países que fazem parte da
União Europeia utilizam o euro como moeda. Alguns países preferiram ficar com a sua moeda, né, que já tinham antes. E os países que adotaram o euro como moeda fazem parte da zona do euro, né? O que é a zona do euro? São os países, as regiões da Europa, onde o euro é a moeda oficial. Então, dos 28 países, apenas 19 utilizam o euro como moeda oficial. Alguns países preferiram ficar com a sua própria moeda. Então, a União Europeia hoje é o bloco econômico, né, o maior bloco econômico do mundo, economicamente falando, e que, né, atingiu, né, a forma de integração maior que existe, que é uma união econômica e monetária, onde todos os países eles se unem economicamente e também monetariamente, ou seja, tem uma moeda única entre eles. Isso foi possível porque não existe uma grande desigualdade econômica entre os países da Europa. Isso seria impossível acontecer aqui no Mercosul ou, por exemplo, no bloco econômico dos Estados Unidos, o Canadá e o México, porque a diferença econômica dos Estados Unidos, Canadá e o México é muito grande. Mesma coisa aqui no Mercosul, no Brasil está. A diferença econômica entre o Brasil e os outros países do Mercosul também é muito grande. Então, para se ter uma moeda única dentro de um bloco econômico, os países participantes desse bloco eles têm que ter uma economia bem parecida. Aí não pode haver grandes desigualdades econômicas. Então, nosso segundo bloco aí é o Mercosul, né, que é o bloco econômico no qual o Brasil faz parte. Então, o Mercosul, esse nome significa Mercado Comum do Sul. Apesar do nome ser Mercado Comum, a forma de união do Mercosul é uma união aduaneira, né? Aduaneira, ou seja, os países do bloco eles estabelecem uma tarifa externa comum, né, para relações comerciais com países de fora do bloco. Ou seja, o Brasil, um país quer vender um produto para o Brasil e para a Argentina. Então, vai haver a mesma taxa alfandegária, vai ser o mesmo valor, né, a taxa alfandegária, vai ser o mesmo valor tanto para o Brasil como para a Argentina, porque ele tem esse acordo, que é conhecido como tarifa externa comum. Na zona de livre comércio, como a gente viu na aula passada, não existe isso. Cada país estabelece a sua taxa alfandegária, né, para relações comerciais com países de fora do bloco. Então, já no Mercosul, não. Eles têm uma mesma taxa para todos os países. Então, o Mercosul significa Mercado Comum do Sul, né? E foi criado em 91, no Tratado de Assunção, que foi o tratado que estabeleceu esse bloco econômico. E, inicialmente, foi formado por Brasil, por Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses são os países latinos, a gente viu no ano passado, e o Mercosul foi formado por esses países. No início dos anos 2000, a Venezuela entrou no bloco. Só que, atualmente, ela está suspensa. Ela ainda faz parte, mas ela está suspensa, né, por conta de vários problemas econômicos que ela vem passando, né, principalmente na administração do país, né, o presidente Nicolás Maduro vem fazendo algumas coisas que são contra os preceitos do Mercosul. Então, com isso, a Venezuela ficou suspensa. Ela ainda faz parte, mas está suspensa. E a Bolívia, né, que é um país bem próximo aqui a esses outros países, ao Paraguai, Argentina e também ao Brasil, ela está em processo de adesão, né? Então, futuramente, ela pode ser mais um país aí no Mercosul, fortalecendo ainda mais essa economia. Okay? Então, é o principal bloco econômico aqui do hemisfério sul do planeta e também aqui da América do Sul, formado por 5 países. Futuramente podemos ter 6 junto com a Bolívia. Então, a gente pode ver aí os países que fazem parte, né? Tem alguns países que são associados, esse de verde mais claro. Tem os países que fazem parte,
são o azul aí mais escuro, e a Bolívia, que está em processo de adesão, né, para futuramente fazer parte do Mercosul. Ok? Então, temos aqui o NAFTA. Então, o NAFTA é um bloco econômico formado pelos países da América do Norte. Né? A sigla NAFTA é uma sigla em inglês para Tratado Norte-Americano de Livre Comércio. Então, se traduzindo essas palavras em inglês, ela tem essa sigla aí, NAFTA. Então, é formado por esses três países, Estados Unidos, México e Canadá. E o NAFTA, né, ele tem como forma de integração a Zona de Livre Comércio, que é a forma de integração mais simples que existe, né, na qual estabelece a livre circulação de mercadorias, ou seja, uma mercadoria pode circular entre esses países sem que haja taxa fundiária ou a taxa seja bem baratinha em relação aos outros países. E também, né, a circulação de capitais. Eles não permitem a circulação de pessoas, porque, principalmente se houver essa circulação, muitos imigrantes poderiam querer ir para os Estados Unidos, né? Há essa restrição e já há uma procura imensa de entrada ilegal nos Estados Unidos. E se houvesse livre circulação de pessoas entre os países membros, né, isso poderia acarretar um êxodo muito grande para os Estados Unidos de pessoas do mundo todo. Né? Várias pessoas querendo se tornar cidadãos mexicanos ou canadenses para poder entrar livremente nos Estados Unidos. Então, o NAFTA ele tem uma forma de integração bem simples, né, permitindo apenas circulação de mercadorias e capitais. Como eu falo capitais, falo em dinheiro. Né? É uma empresa movimentar dinheiro entre esses países livremente e também a questão de mercadorias, né? Uma empresa americana quer vender no México, uma empresa mexicana quer vender no Canadá, paga, às vezes não pagam taxa alfandegária e quando pagam é uma taxa bem baratinha em relação a outros países. E quando eles querem fazer comércio com países de fora do bloco, cada um estabelece assim a sua taxa alfandegária, né? Diferente da União Aduaneira, onde eles entram em acordo e fazem uma tarifa externa comum. Na Zona de Livre Comércio não existe essa tarifa. Cada país coloca a sua tarifa de acordo com as suas necessidades. Ok? Então, espero que tenham entendido um pouco sobre esses três blocos econômicos. Na próxima aula, a gente vai ver sobre a PEC, sobre o SADC e também sobre o SEI. Okay? Então, temos aqui uma atividade, né? Peço a vocês aí que copiem no caderno as perguntas e respostas. Tenho sentido a falta de atividade de muitos alunos, né? Eu se lembro aqui de alguns. Gabriela, né? Faz 2 semanas que não manda atividade para mim. Cecília Vasconcelos, né? Também. Cecília Vasconcelos, não. Heloísa. Heloísa Catarine, né? Também não mandou nenhuma atividade. Então, vamos fazer a atividade, assistir as aulas, para quando a gente voltar, vocês não fiquem atrasados, ok? Então, que Deus abençoe a vida de vocês, né, que possa estar guardando vocês todo o mal. Ok? Até mais, que Deus abençoe.